Ni hao, suas inteligências artificiais da China que estão quebrando o mundo inteiro. Tudo bem com vocês? Pois é, cara, tá aí, né? A DeepSeek, a inteligência artificial da China, que não foi lançada essa semana, tá? Porque eu dei uma olhada aqui, já tá rolando faz tempo, destruiu o mercado financeiro dos Estados Unidos. China just unveiled a new piece of technology that is disrupting the entire tech world. But what's more fascinating about this development is the timing of its release and what it means for the future of US-China relations. On January 20th, the very same day that Donald Trump was sworn in as the 47th president of the United States, China released DeepSeek R1, an advanced AI tool designed for deep data analysis that is an immediate rival to America's OpenAI. It took Google and OpenAI years and billions of dollars to build the latest AI large language models, but now a Chinese research lab has built a competitive model in just 2 months with dumbed down GPUs for less than, get this, $6 million. Not billion, $6 million. This is the biggest story coming out of China. Essa é o que tá bombando a semana inteira, né? A OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, gastou aí 5 anos, não sei quantos bilhões de dólares para construir o modelo de inteligência artificial deles, e a China gastou aí, esses chineses aí, que inclusive, pelo que eles falaram, era o que eles chamam de side project, né? Tipo, os caras tinham um projeto principal, esse era o projeto secundário, o DeepSeek era um projeto secundário. Os caras lançaram isso aí e gastaram, sei lá, 3 Fuscas dos anos 70 e é isso aí. Botaram lá uns 486 para rodar e fizeram uma inteligência artificial muito mais barata e aparentemente muito mais eficiente que o ChatGPT e responde as coisas muito melhor. Claro que a gente precisa de mais informação para ter certeza se realmente é só isso aí, né? Mas de qualquer forma é muito mais barato e muito mais recente que o ChatGPT e inclusive não foi lançado agora, né? Já foi lançado há um tempo, tá? Porque eu já vi, como eu estava procurando vídeo para fazer o React, eu achei vídeos já tipo de 1 mês atrás de brasileiros comentando se poderia ser um problema para a OpenAI. Of China right now, because it will change the future of tech around the world. But once again, I want you to focus on the timing of this event. Make no mistake, China waited to release this impressive development the morning of Donald Trump's inauguration to send a strong signal to the US government. Under the Biden regime, the US government passed unprecedented tech sanctions. Mas assim, é como eu falei, né? Já era uma coisa que se sabia que estava sendo feito. Não era assim, nossa, ninguém sabe que o DeepSeek existe, tá? Já existia, as pessoas já sabiam, tinha inclusive brasileiro comentando, até por conta do Bitcoin, né? Nessa época já tinha gente entendendo, porque o preço do Bitcoin derreteu, né? Todas as moedas aí, Bitcoin, Solana, essas coisas derreteu, as ações caíram bastante, né? A gente vai entrar nesse mérito depois. Então, não é que a China estava guardando um segredo a respeito disso aí, tá? Só para deixar claro. Aí é óbvio que eles fizeram a abertura do negócio agora nesse mesmo dia, como o Cyrus está falando. Sanctions against China, hoping to contain the country's rise. But the very moment Trump ascended into power, China launched this new AI platform to send a clear and stern message to the Trump administration. Not only have we managed to survive the previous administration's sanctions, we've managed to thrive. China's new AI software performs just as well as its American counterpart, but China did it with half the technology and at a fraction of the cost. Even more incredible, China is making its new AI tool open source, allowing anyone to view, modify, distribute, and use this new software. Isso que é a parada mais, assim, mais absurda dessa história toda, né? Os caras gastaram muito menos, os caras gastaram uns pacotes de bala Juquinha para fazer o negócio contra todas as sanções impostas pelos Estados Unidos, né? Lembrando que, como o Cyrus falou, os Estados Unidos vem colocando sanções há anos na China, principalmente na parte de chips por conta da inteligência artificial, e não deu certo, né, cara? Deu errado, já dizia o medo e delírio em Brasília, né? Deu errado, deu muito errado. A China, os caras arrumaram um jeito, com sei lá quantas mil GPU da NVIDIA, acho que são 10 mil GPU da NVIDIA, um negócio assim, né? É um número absurdo. E tá lá rodando. E é open source, quer dizer o quê? Qualquer um aí, vocês que estão assistindo isso aqui, quiser entrar lá e ajudar e modificar e etc, é só fazer, cara, sabe? Comunista, né? Maldito comunista, socializando a inteligência artificial.
OpenAI's moat may be shrinking. If a model like DeepSeek can emerge with competitive performance, minimal cost, and reliance on existing outputs, it signals a rapidly shrinking barrier to entry in AI development, challenging the current dominance of industry leaders like OpenAI and Google and Anthropic and Meta, by the way. There is no doubt many Silicon Valley CEOs are genuinely concerned and worried about the future. The AI industry is supposed to be dominated by American tech companies like NVIDIA, Google, and Meta. But once again, China has managed to overcome obstacles and accomplish the unimaginable. But to show you just how remarkable this development is, Só para vocês terem uma ideia, cara, a Meta, que é a empresa dona do Facebook, que é a dona do WhatsApp, Instagram, etc., instalou 4 que eles chamam de salas de guerra, né? War Rooms, que aqui os Estados Unidos eles gostam de fazer essas analogias com guerra, com um monte de especialista para entender o como. Como que o DeepSeek fez isso, como que os moleques lá, os chineses do DeepSeek fizeram isso, e como copiar. Basicamente é isso. Os caras estão desesperados, maluco, desesperado. I want to take you back to May 2024, when former Google CEO Eric Schmidt spoke with Bloomberg and confidently proclaimed the future of AI is firmly in the United States' control. In the case of artificial intelligence, we are well ahead 2 or 3 years probably of China, which in my world is an eternity. It was quite the bold statement from the former Google executive, who is one of the most influential voices in the United States AI industry. Fast forward to November, just 6 months after that video was recorded, and Eric Schmidt completely changed his tune. In a speech to Harvard University, he shared that Chinese companies Alibaba and Tencent were quickly closing the AI gap, leaving Schmidt to admit to everyone in the audience, "I thought the restrictions we placed on chips would keep them back. This is shocking to me." Everyone, there's a lot to unpack in today's episode as we start a new chapter in US-China relations with the return. Aí vocês veem como é que funciona o livre mercado dos Estados Unidos, né? Toda vez que vocês veem algum liberal no Brasil defender o livre mercado dos Estados Unidos, vocês pensam nisso aí, ó. O cara que era CEO do Google falando, nossa, eu achei que as sanções que a gente colocou na China fizeram eles ficar para trás. Então, todas essas sanções, o governo dos Estados Unidos, ele funciona em função dessas empresas. E não é de hoje, né? Foi sempre assim. Então, para quem fala que, não, o capitalismo não tem que ter Estado. Gente, o capitalismo só funciona porque tem um Estado forte, tentando jogar os outros para baixo. Of Donald Trump to the White House. I'm going to break down everything you need to know and also reveal how you can profit from Donald Trump's presidency by studying geopolitics and observing market trends. Later in today's video, I'll show you a company who operates an innovative model in the gold sector in my home state of Nevada and has major 2025 goals. But first, let's break down everything you need to know about China's new tech breakthrough and what it means for the upcoming trade war with Trump back in the White House. Let's start our analysis by studying this map, which shows the U.S. government's latest restrictions on AI chips. Olha só, esse mapa aqui, eu estou em cima aqui da China e tal, esse mapa mostra todas as sanções dos Estados Unidos com relação a chips, ok? Todas. Então, de novo, né, quando alguém vier com esse papinho de livre mercado, lembra desse mapinha aqui, tá? Lembra desse mapinha. Os países em azul são os que não têm sanções. Os em amarelo são sanções média, né? E os rosinhas são os que têm as sanções mais pesadas. Então, cara, praticamente o mundo inteiro tem algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Mas é o livre mercado, né? Vamos deixar o livre mercado funcionar? Só que não, né? The U.S. is explicitly trying to prevent non-Western countries from developing AI technology by only giving full access to America's closest allies labeled in blue. It's a bold strategy because the U.S. government has excluded many of its close allies and trading partners from Tier 1 status. Just take Mexico and India, for example. Both of these countries should be considered close allies of the United States, but both were given Tier 2 status, meaning the U.S. government wants to also hold back their ability to develop as well. Então, tu vê, os Estados Unidos, para se manter no topo, eles estão tentando segurar os outros. Por que eles mantêm a Índia nesse nível 2 aí de sanções? Porque a Índia é um polo de tecnologia também de gênios, né? Principalmente de gênios. Óbvio que tem muita gente, né? Então, no fim, no volume se acha muita gente boa. Mas, assim, a Índia tem muito gênio. E os caras vão avançar muito rápido. Tanto que tem muita gente brincando que essa inteligência artificial aí, que a briga hoje basicamente é chineses na China produzindo inteligência artificial e asiáticos nos Estados Unidos produzindo inteligência artificial.
The United States is going to upset a lot of countries around the world with this Right. new policy, and it's quite ironic, as the US government has preached for years the virtues of free trade to the rest of the world. In Right. reality, the US government is only interested in mercado. maintaining its global hegemony. And it's situations like this when I'm reminded of this internet meme, which showcases the international community you always hear about. When Donald Trump first started the trade war with China in 2018, he wanted to accomplish two goals. Number one, reduce the United States trade deficit with China, and number two, limit China's global position in manufacturing. But here we are 7 years Deu later, errado. and the trade war has failed at both of these objectives. Earlier this month, it was reported that China's trade surplus reached a new record of nearly $1 trillion. Vocês vê, olha só. Os Estados Unidos tentaram parar a China e que a China, reduzir pelo menos o impacto da China no mundo, de que a China não fosse essa, que eles chamam em inglês, né, manufacturing powerhouse, essa fábrica do mundo gigantesca. 7 anos depois está aí a China com um superávit de $1 trilhão, maluco. 1 trilhão. Vocês têm noção do nível do absurdo? $1 trilhão. Since the beginning of the trade war in 2018, China's trade surplus has literally done nothing but increase. The Wall Street Journal even published this story just 4 days before Trump's return to the White House, warning the new administration that China has a $1 trillion head start in any tariff fight. Even the United States' secondary goal of reducing China's global position in manufacturing has also failed. According to data from the United Nations, China today accounts for around 27% of global industrial production, up from 24% in 2018. By 2030, the UN predicts China's share of industry will have risen to 45%. The cold hard truth is, despite all of America's efforts to stop China, Chinese factories are dominating global manufacturing on a scale not experienced by any country since the United States after World War II. Kishore Mahbubani, Singapore's former ambassador to the United Nations, recently gave a cautious warning to Washington that the US government is going down a very dangerous path. The whole world will move towards relying on Chinese companies for a whole range of products. If the US tries to decouple from Chinese companies and their global reach, the US is not just decoupling from China, it is decoupling from the rest of the world too. O cara falando aqui, né, que tá todo mundo se mudando para a China para produzir produtos lá de alguma forma, né? E aí os Estados Unidos são o único que está tentando desacoplar da China, só que nesse processo eles vão se desacoplar do resto do mundo. Porque não tem como, cara. Não tem como desacoplar da China, né? A gente vê, eu vejo isso até no Brasil, especialistas aí de economia falando que porque tá rolando esse decoupling, os Estados Unidos vão desacoplar da China e tal. Cara, isso não existe. Não existe porque eles têm uma sinergia muito forte, cara. As empresas americanas não vão sair de lá. Pra vocês terem ideia, hoje a Volkswagen já anunciou que vai deixar empresas de carro chinesas começarem a produzir nas fábricas deles, porque as fábricas deles não estão produzindo. Porque ninguém quer comprar Volkswagen mais, cara. Na China, principalmente, o pessoal está comprando carro chinês. Então as fábricas da Volkswagen estão ficando ociosas e as fábricas, as máquinas, as marcas de carro chinês vão começar a usar as fábricas da Volkswagen. Donald Trump's trade war has set off a globalization frenzy among Chinese companies, and in many sectors, the majority of these companies are implementing going global plans that would not have taken place as rapidly had there not been tariffs from the US government. This chart is quite fascinating, as it compares the amount of foreign companies in China. Eu estou bem na frente do negócio aqui. Esse gráfico aqui está mostrando a quantidade de empresas estrangeiras na China e empresas estrangeiras que estão na China. E as empresas estrangeiras da China se espalharam pelo mundo inteiro. É isso que ele está tentando explicar ali. To the amount of Chinese companies abroad. Notice how wide the gap is now. While foreign brands in China have decreased in recent years, Chinese brands are expanding aggressively overseas. Então, tem menos marcas chinesas nos Estados Unidos, mas as marcas chinesas... tem menos marcas estrangeiras na China, mas as marcas chinesas estão se espalhando pelo mundo.
we are witnessing in real time is that America's efforts to contain China have resulted in China accelerating its progress in many important industries. And there is no greater case study to examine than China's progress in both semiconductors and AI. For many years, China imported hundreds of billions of dollars worth of American microchips. At the time, China was more than happy to be the United States' #1 customer. But when the US cut off China, all of those resources were redirected back into domestic Chinese companies, which are now seeing more profitability, greater capability, and more scope to invest in research and development. Porque qual que é a ideia dos colonizadores safados? Qual que é a ideia? Os caras sempre achavam que, cara, existia muito isso na mídia ocidental, de que a China não consegue inovar, a China só consegue copiar, a China não está no mesmo nível de capacidade intelectual do Ocidente, porque existe a supremacia branca, né? Primeiro, né, existe a supremacia branca, de que eles são os únicos que estão nesse nível, né? E o restante está tentando só copiar. Então isso existe muito. E existe a ideia de que, não, porque desde aí do comunismo, os chineses só copiam, né? Eles nunca vão conseguir chegar no nosso nível, etc. Então, na cabeça desses caras, a gente bota umas sanções aqui, os chineses não vão poder mais comprar nada de fora, fechou. Né? Eles estão anos atrás da gente, como o próprio CEO, ex-CEO do Google falou, né? Eles estão 3 anos atrás da gente, cara, eles nunca vão nos alcançar, sabe? Isso é uma eternidade no meu mundo, como o cara falou, né? E aí o que a China faz? A China forma 2 milhões de engenheiros por ano, a universidade mais top de engenharia da Ásia é na China, e a China começa a contratar estrangeiro, cara. Começa a contratar estrangeiro aí para esse mercado de chip. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu ouvi coisa de salário de 1 milhão por mês, cara. $1 milhão por mês. Vocês têm ideia do quanto dinheiro a China jogou nessa indústria. Principalmente na Huawei, para desenvolver os chips próprios da Huawei para os celulares deles e agora para computador e outras coisas assim. Não é isso, cara. Não tem como parar a China. The United States has basically forced Chinese tech companies to accomplish something they didn't need to achieve before, and this is how China was able to develop DeepSeek R1. Como ele falou ali, né? A China estava de boa, estava tranquilo com esse mercado, aí os Estados Unidos falou, não, nós vamos cortar tudo. Aí a China, beleza, então, nós vamos fazer os nossos. E aí um monte de empresa que não estava nem, né? A gente, talvez um dia a gente crie os nossos chips e tal, os caras, não, agora a gente precisa criar o chip para amanhã. The new open source AI tool that has every Silicon Valley tech executive worried about the future. The first reason for concern is that China has proven you don't need hundreds of billions of dollars to produce the software, and tech insiders simply can't believe how China built a rival to OpenAI in less than 2 months with a budget of only $6 million. Why the difference in price? Like, what am I getting for $5.5 million versus $1 billion? That's the thing. You're basically getting a model that's as good as the frontier models that OpenAI and Llama have created. I can't stress enough how big a deal this is to the future of America's tech industry. This blog post from the AI team at Meta has gone viral, and it exposes a massive problem for Mark Zuckerberg and other. Tá escrito aqui o nome o título, né? Meta Gen AI, né, que é a inteligência artificial Gen AI Org, sei lá, Organization, tá em modo de pânico, tipo, a galera desesperada, né? Desesperada, porque eles não sabem. Os gerentes estão desesperados tentando justificar o custo gigantesco, né, dessa Gen AI, dessa AI generativa, né? Não sei como se esse é o nome, não sei. Como que eles vão olhar para a cara do chefe quando cada um dos líderes da Gen AI está fazendo mais dinheiro, tá? O salário dos caras é maior do que o custo da DeepSeek. E a gente tem dúzias desses líderes. Está escrito aqui, eu estou lendo aqui o texto dos caras da Meta, né, do Facebook. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco? Vocês estão vendo o tamanho do buraco? O salário dos caras é maior do que o custo da DeepSeek. E aí tá os caras falando, como é que a gente vai olhar para a cara do nosso chefe? Other Silicon Valley executives. Engineers are moving frantically to dissect DeepSeek and copy anything and everything we can from it. I'm not even exaggerating.
management is worried about justifying É, the o massive cara tá cost lendo, of né? Gen AI org. How would they face the leadership when every single leader of Gen AI org is making more than what it costs to train DeepSeek V3 entirely? And we have dozens of such leaders. After living in China for over a decade, I've come to realize that finding solutions to complex problems is literally in the Chinese DNA, and one should never count against China's ability to innovate. Quebrou, explodiu a bomba, cara. Explodiu a bomba, explodiu a bolha do mercado de inteligência artificial. É por isso que a gente tá vendo aí, a Nvidia perdeu 560 bilhões de dólares em valor. Cara, 560 bilhões, cara, é muito dinheiro, da noite pro dia. Então, essas empresas tudo aí que estavam trabalhando com inteligência artificial, essa galera, com perdão da expressão, eu não uso muito esse, eu sempre falo, não pode xingar aqui, né, mas essa galera se fudeu, assim, não tem outra forma, se fudeu. Porque é como o cara falou ali no texto da Meta, né, como é que a gente vai explicar, cara, que o salário do gerente é mais caro do que o custo inteiro dos caras treinar a inteligência artificial chinesa, né? Então, isso aí. A impressão que eu tenho, vendo o pessoal comentando nos Estados Unidos a respeito dessa situação toda, é que estourou a bolha das inteligências artificiais muito parecido com a bolha das empresas .com lá nos anos 2000. 10 years ago, Harvard Business Review was publishing articles. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um artigo da Harvard Business Review, que é uma revista de Harvard, falando por que a China não consegue inovar. Claiming China has no ability to innovate. But fast forward to today, and we now have some of America's most prolific tech investors, like billionaire Mark Andreessen, who helped build the world's first web browser state. DeepSeek R1 is one of the most amazing and impressive breakthroughs I've ever seen, and as open source, a profound gift to the world. To be honest, this story goes much deeper than a breakthrough in AI development. The world is now waking up to the reality that China has officially caught up and is overtaking the US in tech and innovation, despite America's best efforts to stop China's rise. From Stanford to MIT, China's DeepSeek R1 has become the model of choice for America's top university researchers, basically overnight. Ok, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque é um tweet de um cara falando, né, mano? Porra, Cyrus, tem que ficar esperto aí, né, cara? Isso é um cara no Twitter dizendo, olha, as universidades top dos Estados Unidos agora estão usando DeepSeek. Nem sabe, não tem como confirmar isso aí, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas o que a gente consegue confirmar é que o DeepSeek é o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. De todos, tá? É o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos hoje. Então se a galera tava com medo do TikTok, né? Até o Rock fez um vídeo dizendo, nossa, por que a gente tem que banir o TikTok e tal? Tá aí, né? A galera baixando um aplicativo de inteligência artificial da China. É o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos hoje. And to be honest, it's quite easy to see why. Independent third-party testing has shown that China's DeepSeek R1 is almost identical in terms of quality to the United States OpenAI, as shown in this graph. But what's most impressive is the price point. DeepSeek R1's output price is literally 30 times cheaper than OpenAI. Once again, I'm going to share with you the insights from America's famous tech billionaire Mark Andreessen, who states, "This week may have been the most important week of the decade for two totally different reasons." Mark is certainly referring to the re-election of Donald Trump and China's new AI development. It's quite the bold statement to claim that both of these events will define this decade, but in many ways, it's certainly true. Não, é assim, o Trump foi eleito semana passada, né? Ele assumiu, né? Ele anunciou 500 bilhões de dólares para a OpenAI e outras empresas, né, trabalharem aí para produzir inteligência artificial e tal, cara. Semana passada, 500 bilhões de dólares, tá? E aí rolou até uma treta entre o cara da OpenAI e o Elon Musk no Twitter, tá? 500 milhões. 500 bilhões. Essa inteligência artificial da China custou 6 milhões de dólares, cara. 6 milhões, maluco. 6 milhões, cara. As we've proven in today's video, DeepSeek R1 has changed the entire tech industry upside down overnight. And with the return of Donald Trump to the White House, there will be a lot of uncertainty for the future of geopolitics and world trade. Will Donald Trump double down on his efforts to contain China? Or will he seek to work with China and make the world a better place? I certainly hope the US and China can work together, because as this MIT Technology Review article states, there can be no winners in a US-China AI arms race. Interesting enough, almost half of all the top AI researchers globally
some 47% were born or educated in China, according to industry studies. Então, assim, todo mundo metade dos pesquisadores de inteligência artificial do mundo são chineses. Meaning that if the United States wants to influence the future of AI, they're going to have to do so by working with the Chinese. I'm going to include a link to this MIT article and all my sources I've used in today's video in the description below. But as promised, I want to shift to the next segment of... ele vai deixar ali na descrição do vídeo dele as fontes que ele usou, e eu vou deixar aqui também. Provavelmente é tudo em inglês, mas aí vocês usam aí o tradutor do Firefox, do Chrome, etc, né, para vocês lerem. Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Of our video and show you an investing opportunity that directly correlates to Donald Trump's return to the White House. Take a look at this chart, which shows the lifetime performance of a junior gold mining ETF from December 2010 to December 2015 during the Obama administration. Mas aqui o cara vai fazer jabá. É isso aí, molecada. O que vocês estão achando aí? Teve gente que mandou superchat aqui, eu não consegui ler, porque se eu colocar aqui, acho que vai cobrir a legenda, né? Aí, ó. Os Estados Unidos não vão conseguir competir a não ser na força. Capaz de criar uma crise global. Mas isso aí eles já estão criando, né, cara? Isso aí já está acontecendo, né? Foi essa aqui, né? Já baixei e estou usando. Bem legal. É melhor GBT. GBT, o que é GBT? Eu não sei. O Cleidiane. Canal Arte da Guerra falou sobre isso. China meteu a máquina zero no topete do Trump. É que o Farinazzo, ele não manja tanto assim, né, dessas artes aqui, né, cara? Então por isso que eu peguei esse canal em inglês. Mas é isso aí, né, gente? Tá aí a inteligência artificial da China, quebrou o mercado, né? Se vocês pesquisar qualquer ação de empresa e a tecnologia derreteu, o Bitcoin mesmo caiu muito. E vamos ver o que vai fazer, né, cara? Isso vai mudar o mercado. Isso vai mudar o mercado. Que é como o cara do Facebook falou ali, né? Como é que a gente olha para o nosso chefe agora quando o salário do gerente custa mais caro do que a inteligência artificial inteira da China?